Fala, concurseiro dos Correios! Estamos chegando nos finalmente do nosso curso de Conhecimentos Gerais gratuito aqui no YouTube. É de graça. A gente passou por todos os conteúdos. Então já desce o dedão no like, se inscreva no canal, porque se não der certo nesse concurso, nós temos outros. E você vai receber a notificação aqui do Gabarita Gel Concurso para receber mais conteúdo gratuito. E se você quer um plus na sua preparação, para garantir todas as notas de conhecimentos gerais, olha aqui, o mapa da salvação são 100 questões com gabarito comentado, com acesso à plataforma onde você terá todas as correções em vídeos, cara, feita por mim, pelo professor Jean Grafia. E por PDF, você recebe, cara, pagou, recebeu tudo, tanto o PDF para fazer a impressão ou não, e também o acesso às resoluções das questões. E tudo isso por menos de R$5 por mês, vale muito a pena esse plus para a sua preparação. Então, ó, link na descrição, só concluir todo o cadastro, clicou, recebeu tudo no seu e-mail. Rapidinho, rapidinho. Então, vamos para a aula para finalizar esse conteúdo de conhecimentos gerais para a prova dos Correios. Bora lá, pessoal! É Gabarita Gel Concursos. Valeu! Gente, hoje é uma aula muito importante, aquelas que não cai, despenca. É a temática migração. Jean, mas você vai falar da migração no mundo todo? Não, migração no Brasil. Sempre cai essa temática. Se você pegar as provas de geografia humana, na parte de demografia que você está estudando, essa é a temática que mais aparece. É uma temática importante porque o Brasil ele foi ocupado a partir de processos migratórios internos. Ah, externo também? Claro, externo também. Você teve a vinda dos italianos, dos espanhóis, dos portugueses fugindo da miséria da Europa. Não esqueça disso! Fugindo da miséria da Europa. Hoje essa galera não gosta da entrada dos ex-colonizados africanos, né? Pensam, africano entrando na Itália, persona non grata. Mas você, italiano, no passado veio até o Brasil atrás da terra roxa, da terra rozza, né? Acho que é isso em italiano. Tá. É importante isso? É. Nós discutimos aqui no curso. Mas agora nós vamos falar da migração interna, do deslocamento dos brasileiros dentro do nosso território. E um recorte da geografia, da mais legal, é um recorte bem contemporâneo. Então a gente faz um recorte ali, início do século XX, até os dias atuais. Como ocorre esse deslocamento de pessoas no espaço geográfico? Primeira coisa que eu já trago para você. Já anota, não deixa eu ficar bravo não. Ó, presta atenção. Migração é o ato de se deslocar no espaço geográfico. Tudo bem? É um movimento no espaço geográfico. Aí nós temos emigração e imigração. Emigração de saída. Imigração de entrada. Então imagina que eu estou em São Paulo e aí vai chegar ali uma galera da região Nordeste para viver na cidade de São Paulo. Eu vou chamá-los de são imigrantes, estão entrando aqui em São Paulo. Lá da cidade onde eles saíram, do interior da região Nordeste, eles são emigrantes. Eles saíram. Então o seu José encontra o seu Geraldo e aí ele fala, nossa, você viu o seu Marcos? Ele saiu, né? Ele é um emigrante. Tudo bem? Essa diferenciação é importante porque pode aparecer na prova E e I para você fazer uma análise e aí você tem que saber o conceito para não errar. Eu já falei bastante disso em aulas anteriores. Volta aqui com o tio. Tá, como nós estudamos isso? É a partir desse mapa, gente, esse mapa cai. Você vai fazer exercícios antigos dessa temática, você vai ver esse mapa aqui. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou numerá-lo e olha,
aqui embaixo, você pode fazer download desse mapa, para você fazer o mesmo que eu vou fazer aqui. Numerá-lo, pontuá-lo e discuti-lo. Beleza? Vem aqui, ó. Então nós temos aqui o número 1, eu tenho aqui o número 2, aqui o número 3, o número 4, tá anotando? O número 5, aqui eu vou pôr 6, 6, vocês vão entender por quê. E aqui eu vou colocar o número 7. Nós vamos analisar cada um desses números que estão representando essas setinhas que é a direção desse movimento, desse deslocamento humano dentro do território brasileiro. Beleza? Jean, você está falando aí de migração sazonal, migração pendular? Não. Estou falando daquele processo migratório que a pessoa vai e fica. Tá, geografia, por que as pessoas fazem isso? Elas são obrigadas a saírem aí da sua cidade e ir para outro lugar? Não. Quando elas são obrigadas, eu chamo de migrante? Não, eu vou chamar de refugiados. Quando elas são obrigadas, elas são refugiados. Anote aí, irmão. Gente, o sírio, ele foi para a Europa porque ele quis? Em alguns casos raros, mas a grande maioria foi expulso por perseguição política, religiosa, por uma guerra civil, ele é um refugiado. No caso aqui, nós estamos falando de pessoas que estão saindo da sua cidade, indo para outra, à procura de melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida. Guarda isso. Vem aqui comigo. O primeiro tópico que nós vamos analisar aqui é a saída da região Nordeste. E vocês vão perceber, gente, vocês vão perceber que sai demais da região Nordeste. Tá, mas por quê? Você sabe? Ah, porque é a mais pobre, Gê, é a mais pobre. Calma, não é somente isso, tá? Vamos pontuar isso antes de discutir? Eu acho que é importante. Então você vai colocando aí em tópicos isso que eu vou falar para vocês. Tá, por que as pessoas saem da região Nordeste? Claro, nós temos uma condição socioeconômica ligado aí à falta de recursos. Então eu vou falar que é uma região pobre. Então você tem uma região mais pobre, com IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, baixo. Você vai ter ali o PIB per capita também baixo. Então as pessoas saem porque ali é uma região pobre. Tá, legal. É só isso? Não. Nós temos ali também uma implicação climática. Nós temos ali um clima semi-árido. Jean, mas tem regiões ali que já estão sendo classificadas como árida? Sim, sim. Por conta das mudanças climáticas e esses eventos extremos que nós estamos tendo no mundo, regiões passam por mudanças da sua característica climática. Então, alguns lugares ali do semiárido já podem ser classificados como áridos. Tudo bem? Tá, volta aqui comigo. Então, esse clima hostil também leva as pessoas a saírem ali da região da Caatinga, do semiárido nordestino. Legal? Ah, tá, mas esse clima hostil leva o quê? A falta de água. A um solo também não propício. Não é um solo fácil de se plantar, que é um litossolo. Você viu nas aulas de solo que eu explico isso. Então, essas características físicas da região também levam as pessoas a saírem, a procurar outros lugares para viver. Outro ponto, perseguição política. Nós temos ainda, principalmente no interior da região Nordeste, ações aí de coronéis. Isso mesmo, os coronéis, o coronézinho manda na região e manda prender, manda soltar e manda matar aquele que é contra aquilo que ele vai impor ali na região. Porque ele tem o domínio político, tem o domínio econômico e, consequentemente, tem os jagunços para fazer o serviço sujo para ele, tá? Então, também essa perseguição leva o cara à debandada. Você tem ali inúmeros motivos pessoais também, mas esses são os 3 grandes motivos que levam as pessoas a saírem da região Nordeste à procura de uma melhor qualidade de vida em outros lugares do Brasil,
principalmente no Centro-Sul, principalmente no Sudeste, se a gente fechar na cidade de São Paulo. Volta aqui. Então nós temos aqui ó, o primeiro fluxo migratório, que é da região Nordeste para essa região aqui, ó, entre os estados do Pará e o estado do Maranhão. Tá, por que essa galera vai para essa região aí, geografia? Porque, ó, vamos colocar aqui, ó, PA mais MA, Maranhão e Pará. Por quê? Porque nós temos ali a mineração. Mineração. E nós podemos lembrar ali de um momento importante da história da mineração no Brasil, que envolve Serra Pelada. O que é Serra Pelada? Que coisa feia. Não, relaxa. Ó, Serra Pelada foi uma área de grande fluxo migratório, né, final da década de 70, início da década de 80, né, já se dá início esse grande fluxo migratório da região Nordeste para essa região. Serra Pelada simplesmente era uma área onde garimpeiros descobriram ouro em grande quantidade. Aí esse boato se espalhou para o Brasil inteiro e as pessoas começaram a arrumar para aquela região para trabalhar na extração de ouro. Então você tinha ali o dono do barranco, pensa uma serra, os caras moveram a serra. Pensa uma serra, né? E aí eles iam lá, cortavam esse solo, né? Implodiam essa rocha e tirava o barro. Aí, né? Aquele barro, cheio de rochas, colocava nas costas do formiga, né? O cara que carregava esses sacos. Aí eles iam, cara, aquela multidão, até na parte ali mais baixa da topografia onde tinha o rio e faziam a lavagem dessa rocha, desse barro com mercúrio. E aí o mercúrio se aderia ao ouro, se tornava mais pesado e ficava preso ali naquela espécie de peneira. Aí lá tinha o ouro e aí esse ouro era vendido. Gente, isso levou um grande fluxo migratório do Nordeste para essa região. Tá? Você teve outros momentos, por exemplo, né, com o aumento da exploração ali de minério de ferro, de manganês, pela Vale também vai absorver uma mão de obra significativa e isso atraiu também pessoas. Mas Serra Pelada é um ponto importante aí que leva os nordestinos a irem para essa região. Tá, outro ponto que a gente pode levantar que leva essa galera ali são terras. Então você tem ali muitas terras devolutas. Quem são terras devolutas? São terras de ninguém, que na realidade são terras do Estado, mas não são terras lavradas com escritura para pessoa física. Então são espécies aí de terras sem dono. Então esses nordestinos iam para lá para ocupar essas terras, para sobreviver, né? Agricultura de subsistência. Colocar uma casinha ali, cercar, criar um gado e plantar para comer. E isso leva, num futuro, né, a grande disputa por terra nessa região. Tem um gravíssimo problema de concentração de terras, de falta de reforma agrária, de disputa por terra na região que envolve o Pará e o Maranhão. Outro ponto que a gente pode trazer é a extração de babaçu e carnaúba. Que é isso, Jean? Carnaúba. São dois coquinhos, vamos falar didaticamente, dois coquinhos, tá? Que tem ali na floresta dos babaçuás e das carnaúbas, no meio norte. Aqui é o meio norte, que é uma área de transição entre a Caatinga e a Amazônia. E ali tem o babaçu e a carnaúba. Então eles vão lá, os nordestinos, para trabalhar no extrativismo, na extração desses dois coquinhos, para vender para a indústria de cosméticos, tá? Então eles pegam o óleo desses coquinhos, faz shampoo, faz condicionador, faz sabonete, essas marcas famosas aí, Natura, Avon, né, compram dois coquinhos para transformar nesses produtos. Legal? Bem didaticamente. São esses três movimentos que levam esse fluxo migratório. O fluxo número 2,
Vocês estão vendo aqui, ó? Está indo em direção aonde? A Rondônia. Aqui, ó, você tem o estado do Amazonas, aqui você tem o estado do Acre, e o fluxo é para essa região aqui. Essa região é uma região ligada ao agronegócio, tá? Então, leva os nordestinos a irem buscar uma oportunidade ali de melhor condição de vida por conta do agronegócio. Além disso, você também tem do agronegócio o extrativismo, principalmente o extrativismo ligado à borracha. Quando eu falo agronegócio, tá? Não é que ele vai lá, vai chegar ali, vai ocupar uma área, vai fazer uma fazenda, não. Ele está indo para lá à procura do quê? De trabalho, tá? Como peão da fazenda, né? Ajudar na colheita, ou se ele tiver o mínimo de especialização, um mínimo ali, guiar, pilotar o que for um trator, né? No processo ali de plantio e extração de alguma cultura que está sendo plantada numa fazenda, tá? Então ele vai à procura desse trabalho. E quando nós falamos extrativismo, nós ligamos aqui o extrativismo da borracha, que leva um grande fluxo migratório também, né, no período áureo da borracha, no período áureo, que depois que entrou em decadência, aí complicou. Aí eles vão para a região ali, extrair o látex, e esse látex era vendido para a Inglaterra, aí depois se descobre uma forma de produzir mais e mais barato ali na região da Indochina, né, na Ásia em si, e aí essa área aqui do Brasil entra em decadência. Tá? Aí nós temos o 3. Olha o 3 aqui, ó, vai para o estado do Mato Grosso. Então, o fluxo número 3, nós temos do Nordeste, área de saída, para o estado do Mato Grosso. Aí fica fácil, né, pessoal? Anota aí. É o agronegócio. Agronegócio. Então, você tem a expansão da fronteira agrícola do sul em direção ao centro-oeste, isso em meados de 1950, no governo JK, dentro da Revolução Verde, onde o Brasil ia desempenhar que papel para o mundo? Produzir alimento. Produzir alimento, então tem que aumentar a produção e produtividade a partir de tecnologia. Revolução Verde. Tá, mas nós precisamos expandir a área agricultável. Então vamos expandir em direção ao Cerrado, em direção ao Centro-Oeste. Então foi rasgando o interior do Brasil, fazenda ligadas à pecuária, fazenda ligada à soja, ao milho. E essa expansão de fazendas atraiu o quê? Mão de obra. Né? As cidades começaram a se desenvolver no entorno dessas fazendas, e aí a mão de obra foi chegando, vindas do Nordeste. Aí nós temos o 4. Cara, o 4 é bem legal e cai demais nos vestibulares, ó. Do Nordeste para o Distrito Federal. Aqui nós já vamos puxar uma setinha e vamos colocar o apelido que os nordestinos ganharam ao chegar em Brasília e ajudar na construção da nossa capital. Eles ganharam o nome de candangos. Candangos. Lá em Brasília tem até o memorial aos candangos. Anote aí, porque isso sempre cai. Tá, período JK. JK fala, vamos tirar a capital do Rio de Janeiro e vamos levar para o interior. Vamos levar o desenvolvimento para o interior do país. Além de uma questão geoestratégica, militar, tirando a capital do litoral, enfraquece uma possível invasão estrangeira. E no interior isso é muito mais complicado, principalmente um país de tamanho continental como o Brasil. Claro que isso aí era a fala dele, do JK, hábil político. Lembro você, cara, que governar do Rio de Janeiro era treta, hein? É só ver a história de Getúlio Vargas. A pressão que ele tinha da população, que leva até o seu suicídio. Aí JK fala, para com isso, nada de Rio de Janeiro, né? Ele era ali de Minas Gerais, ele fala, vamos construir a nossa capital. Precisamos de mão de obra.
Mão de obra. Onde tem mão de obra aqui no Brasil Central? No Brasil Central, onde tem? Lúcio Costa. Me ajuda. É o cara que projetou Brasília, né? O plano piloto. Ó, Oscar Niemeyer. Me ajuda. Oscar Niemeyer, o arquiteto que desenhou os prédios, os principais prédios de Brasília. Me ajude, precisa de gente. É só chamar a galera do Nordeste. Venha, nordestinos, aqui tem vários atrativos, bom salário, você vai poder morar na capital do Brasil se você quiser. Aí a galera falou, hashtag partiu Centro-Oeste. Aí chegando lá, viu que não era assim mil maravilhas, né? Muitos nordestinos entregaram a vida, né, construindo aqueles monumentos, aqueles prédios lindíssimos. Você sabia disso? Calor extremo, faltava água, cara, foi terrível. E os caras, cara, construíram a capital. Tá, Jean, mas aí eles ficaram ali, morando na capital, foram absorvidos, né, pela pujança, aquela riqueza que se transformou Brasília. Claro que não. Eles foram o quê? Expulsos de Brasília. Eles não tinham condição financeira de viver na Asa Sul, na Asa Norte, no setor das embaixadas, perto do Lago Paranoá? Claro que não. Sabe onde eles foram morar? Nas cidades satélites. Então eles foram expulsos, começaram a morar nessas cidades, Gama, Planaltina, Taguatinga. Então eles foram morar ali no entorno. Beleza? Tá, eles foram o quê? Expulsos pela ação do mercado imobiliário. O Estado queria um lugar onde as pessoas que iam trabalhar ali, altos cargos no funcionalismo público e os políticos, tivessem uma sensação ali de limpeza, ó, entre aspas, que eu estou utilizando e analisando de uma forma crítica. Essas pessoas foram o quê? Expulsas para as áreas mais distantes. Só para você ter uma ideia, né, no entorno de Brasília nós temos uma das maiores favelas do Brasil. Uma das maiores favelas do Brasil. Formada por quem? Descendentes desses nordestinos que vieram trabalhar na construção de Brasília. Tá, aí eu tenho o número 5, ó, nordestinos vindo aqui pro norte do Paraná. Gente, foram pro norte do Paraná? Isso mesmo. Eu gosto de brincar que o norte do Paraná é meio estado de São Paulo, né? Londrina, Maringá. É uma área de recente ocupação e uma área que se desenvolveu principalmente por conta do café. Então nós temos o que é ali? O atrativo econômico, que vai gerar riqueza para a região, mas precisa de mão de obra, porque o café aqui era colhido como? Mão, gente. Precisa de gente para trabalhar. Quem? Os nordestinos. Como essa região do Paraná não é tão fria como a parte sul, né, que poderia afugentar os nordestinos, eles vieram, cara, em grande quantidade, trabalhar nas fazendas de café do norte do Paraná. Depois esse café foi substituído pela soja e aí isso foi diminuindo, tá? Hoje a presença de nordestinos ali na região é pequena, mas no início do desenvolvimento dessa região era grande por conta do café. Aí nós temos, cara, o maior fluxo migratório, que é em direção a São Paulo e ao Rio de Janeiro. Então nós temos aqui, eu vou resumir como Sudeste, tá? A vinda de nordestinos para o Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Principalmente mesmo, gente, São Paulo. Não tem como, São Paulo foi o estado, né, e a cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, ó, região metropolitana de São Paulo foi onde chegou a grande quantidade de nordestinos. Vem aqui comigo. Eu vou contar uma história verídica. A história envolve uma família, onde tinha um pai, uma mãe e vários filhos, 4 filhos. E eles viviam no interior, numa cidade que chama Caetés, no interior de Pernambuco. Eu tive a possibilidade de conhecer essa cidade ali perto de Garanhuns. Garanhuns fica no Agreste, Caetés fica já no sertão nordestino. E esse pai recebeu uma oferta de emprego em Santos para trabalhar como estivador. Hoje em dia nem existe mais essa profissão,
né? Porque os transportes de navio feitos lá no Porto de Santos são feitos por container. Mas até pouco tempo atrás eram o quê? Os estivadores. Os caras pegavam um saco de soja, de café, o que for, e levavam para dentro do navio. Eles faziam esse processo de carregar e descarregar navio. E esse pai recebeu esse convite, olha, precisamos de gente para trabalhar. Mão de obra barata e farta. E aí ele foi, né, num pau de arara, trabalhar lá em Santos. E aí, no início, ele começou a trabalhar, ele mandava dinheiro para sua mulher, né, e para os filhos, para sobreviver lá em Caetés. Aí, em certo momento, esse homem, esse pai de família, ele deixa de enviar dinheiro para a mãe, né, e deixa de dar notícias, ele desaparece. A mãe desesperada, né, porque já não tinha o dinheiro que ele mandava e ele tinha sumido. O que será que aconteceu com ele? Ele morreu? Aí, como uma nordestina nata, ela pega os filhos debaixo do braço, pega o resto ali das economias que ela tinha e compra uma passagem de pau de arara até a casa dele em Santos para ver o que aconteceu. E aí eles fazem uma viagem de 7 dias. E olha, é uma viagem de 7 dias. Você sabe o que é pau de arara? Pau de arara não é ônibus, é um caminhão. Antigamente podia, né, galera? Estamos falando aí década de 50, 60, até 70. Então era um caminhão com uma cobertura. Sabe aquelas coberturas de lona? E as pessoas viajavam 7 dias, 5 dias, nesses caminhões, sentado atrás. Imagina, que perigo. E aí ela veio com as crianças nesse caminhão. Cara, sem nenhum real, eles não tinham dinheiro para comer. Eles pediam, então o caminhão parava num ônibus, a mãe pedia dinheiro para alimentar, né, uma comida, o que for, para alimentar os filhos. Tá, a duras penas eles chegaram até a casa do pai. E por incrível que pareça, o pai estava lá, não estava morto. Aí a mãe bateu palma, com as crianças atrás dela, bate palma, sai o pai, alcoolizado. O pai já bebia, batia na mãe, aquele cenário triste de muitas famílias brasileiras. O pai sai bêbado e atrás sai uma mulher da casa. E no espanto da mãe, a mãe ficou espantada, não pelo pai bêbado, e sim pela mulher, que já estava vivendo com o marido dela. E para piorar a situação, sabe quem era essa mulher? Era a prima dela. A prima dela tinha deixado a cidade e ido morar com o marido dela em Santos. E aí ela ficou triste, cara, e ela não tinha nenhuma opção. Sabe o que ela teve que fazer? Conviver na mesma casa com o marido alcoólatra, que batia nas crianças e batia nela, com a prima, que agora é mulher do marido. Olha que cenário. E ela viveu ali alguns dias. Aí ela tinha um contato em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, de uma amiga, de um amigo lá de Caetés, que já tinha migrado para São Bernardo do Campo e tinha montado um bar. E aí ela conseguiu esse contato, ela falou, nossa, contou a história. Ele falou assim, ó, vem aqui, você pode trabalhar no bar e você mora no fundo do bar. Ela não tinha opção. Catou as crianças, deixou o marido com a amante, nova esposa, o que for, pegou as crianças e conseguiu chegar até São Bernardo do Campo. Chegando lá em São Bernardo do Campo, ela começou a trabalhar no bar, morava com as crianças lá no fundo do bar, usavam o mesmo banheiro que os frequentadores do bar, que muitas vezes alcoolizados. Então você imagina as crianças usando o mesmo banheiro do bar. E ali ela foi construindo a sua vida. Foi trabalhando como empregada doméstica, como se diz no Brasil, em casas, foi melhorando minimamente a condição da sua vida, conseguiu alugar ali uma casinha e foi morar com as crianças. Foi passando os anos, as crianças começaram a estudar e um deles se matriculou no SENAI, Serviço Nacional da Indústria,
JK, ele precisava qualificar a população. E aí ele incentiva o aumento ali do Senai, né? Uma quantidade maior de escolas que ofertavam ensino técnico. Por quê? O JK estava naquele processo da entrada das multinacionais, as automobilísticas, e precisava de gente para trabalhar. As automobilísticas na década de 50, 60 não eram mecanizadas como hoje. Então tinha que qualificar a população. E aí um desses filhos entrou no Senai e fez um curso de torneiro mecânico. Esse filho fez o curso de torneiro mecânico, entrou numa indústria automobilística, começou a trabalhar e sofreu um acidente. Mas nisso tudo, ele era um cara já diferenciado dentro do grupo, se filiou a um sindicato. E aí ele lutava por melhores condições dessas pessoas que trabalhavam nessas fábricas. Lembro você que era de exploração, a relação multinacionais e funcionários. Mas aí tinha um sindicato para lutar. E aí ele foi, passados anos, ganhando notoriedade, deixou o trabalho como torneiro mecânico por conta do acidente e se tornou um líder sindical. Importantíssimo. Liderou as greves gerais do ABC e se tornou, além de um líder sindical, um líder político, que participou das diretas já. Isso mesmo, teve uma participação atuante nas diretas já. Passado o tempo, se tornou deputado federal mais votado naquele momento. Depois se candidatou a presidente da República em 89, perdeu para Fernando Collor de Mello. Depois perdeu para Fernando Henrique Cardoso 2 vezes. E depois, na 4ª vez, se torna presidente da República Federativa do Brasil. E hoje é o atual presidente da República Federativa do Brasil. Essa história de Luiz Inácio Lula da Silva, ela está sendo utilizada como pano de fundo de histórias de milhares de nordestinos que deixaram o Nordeste para trabalhar em São Paulo. Ele teve uma história incrível, de torneiro mecânico a presidente da República, de apanhar de um pai alcoólatra a presidente da República 3 vezes, de um país de 240 milhões de habitantes. Goste ou não goste do Luiz Inácio Lula da Silva, é uma história incrível. Mas nós temos um monte de Josés, Marias, que fizeram o mesmo movimento que ele, sair do Nordeste e vir para o Sudeste, trabalhar na construção civil principalmente, porque São Paulo estava crescendo, estava se transformando numa grande metrópole. E cada tijolo colocado ali em São Paulo tem o suor de um nordestino. Se você for na Grande São Paulo, você sabe que tem ali o Centro de Tradições Nordestinas, tem rádio nordestina, você tem bairro em São Paulo que é inteiro de nordestino, você acha que está no Nordeste. O Nordeste tem uma participação gigantesca por tornar São Paulo que ela se tornou a principal cidade do país. Tranquilo? Esse cenário, cara, se você gravar, é sucesso para explicar os 6, Nordeste em direção ao Sudeste. Aí nós temos aqui o 7, ó. O 7, olha aqui, ó, é do Sul em direção ao Paraná, em direção ao oeste do Paraná, mais especificamente. Por que, Jean, oeste do Paraná? Gente, se você for para o oeste do Paraná, ali em Cascavel, Ponta Grossa, até dá a impressão que você está no Rio Grande do Sul, né? Os times mais famosinhos ali de futebol é o Grêmio e o Inter, só para você ter uma ideia. É uma área também de expansão agrícola, tá? Então ali você tinha vazios demográficos que foram incentivados pelo governo para serem ocupados e para desenvolver a prática de plantio de soja. E também trigo, tá? Mas trigo muito pouco, mais soja. E os gaúchos que já tinham experiência no plantio da soja, eles rumaram para ocupar essas áreas. Tá? Foram e ocuparam. Também tem problema de grilagem, de poceiro, de concentração de terras ali histórico. Tá? Por exemplo, a cidade de Sarandi, que está ali próximo do norte para o oeste do Paraná. Tá? Então eles ocuparam ali por conta de uma política de incentivo à ocupação para o desenvolvimento da agricultura. Gente, só falta um.
que eu deixei de colocar aqui, o movimento de retorno. Retorno. O de volta para minha terra. Não sei, né? Eu acredito que não. Vocês são jovens, mas existia um programa, né? O Domingo Legal. Cara, isso, de Augusto Liberato, o Gugu, a lenda, que ele tinha um quadro do programa dele que era Voltando para Minha Terra. Então ele pegava as pessoas e, né, levava, bancava ali, passagem e tal, para visitar a Mainha na Bahia. Jean, mas isso é um fluxo migratório? Claro que não, mas esse movimento de retorno ocorreu em determinado momento da história recente do Brasil. No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, nos 2 governos, o Brasil, cara, melhorou bem economicamente. E um foco do governo era diminuir os indicadores de pobreza do Nordeste, ofertar mais trabalho para o Nordeste. Então o governo atraiu empresas para lá, atraiu resorts, cara, no litoral do Nordeste. Então desenvolveu a região. Aí você vem morar no Sudeste, isso lá na década de 70, 80. Você tá lá, né, cara, aquela vida difícil, morar em São Paulo é difícil, pega metrô, pega ônibus, salário baixo, tudo caro, mora na periferia, aquela vida. Aí Mainha liga pra você, como tá a vida aí, filho? Aí ele vai explicar, começa a chorar, aquela coisa. Ela fala, você não volta? Aqui na cidade instalou uma fábrica de automóvel. Tá bom aqui, né? Ó, aqui na cidade, um hotel, um grande hotel instalou e tem emprego. Você vai ganhar o mesmo tanto que você ganha aí, com maior tranquilidade, tá aqui perto de Mainha. Aí sabe o que a galera começou a fazer? O retorno. Então muita gente, no início dos anos 2000, saiu do Sudeste, principalmente de São Paulo, e retornaram para o Nordeste. Foi um fluxo migratório aí que durou os 2 governos de Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje isso já se estancou, tá? Vamos ver, né, cenários futuros, se algo muda. Tudo bem. É muita coisa. É, né? Cara, mas é aquilo, assista de novo, vai pontuando número por número, volta. É legal você criar esse material. Aqui embaixo tem material também que vai te ajudar a entender os fluxos migratórios do Brasil. Valeu, galera!